Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje, a gente vai finalizar o nosso tapete de coração aqui. Caso você não tenha visto como fazer a primeira videoaula, o link do passo a passo está disponível na descrição desse vídeo. Então, na videoaula anterior, falei para vocês fazerem aqui as carreiras de repetições, até na parte oval ficar com 11 pontos altos, um aumento, uma correntinha. 11 pontos altos, um aumento, uma correntinha. Então, aqui a gente vai estar finalizando. Após fazer os 11 pontos altos e um aumento no último ponto, você vai fazer uma correntinha, vai vir na terceira correntinha, deixando uma para ser de separação, e vai finalizar a carreira aqui fazendo um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, eu vou fazer a próxima carreira da mesma cor. Só que eu vou introduzir agora no espacinho, fazendo um ponto baixíssimo, porque eu não vou estar trabalhando onde eu fiz aqui as 3 correntinhas. Nessa próxima carreira, eu vou estar fazendo apenas blocos de 3 pontos. Então, eu vou começar nesse espacinho aqui, subindo com 3 correntinhas para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Então, ao invés de fazer aqui sobre as 3 correntes, eu fiz no intervalinho. Eu vou voltar aqui nesse mesmo espacinho e nele eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, para ficar com 3 pontos altos aqui dentro desse mesmo intervalo de uma correntinha. Agora, vamos fazer uma corrente. Vamos lá no próximo intervalo de uma correntinha e vamos trabalhar, então, o segundo bloco de 3 pontos altos. Finalizado aqui, então, pessoal, o segundo bloco de 3 pontos altos, faça uma corrente de separação. No próximo intervalo, repete um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faça uma corrente aqui para ser de separação. Vai vir no próximo espacinho, trabalha o bloco de 3 pontos. Aqui, pessoal, a gente ficou com 4 bloquinhos de 3 pontos altos, como se fosse aqui o bloquinho descendo, certo? Nessa parte aqui, eu não vou trabalhar correntinha igual eu estava fazendo anteriormente. Eu vou direto para o próximo intervalo de uma correntinha aqui. E trabalho o primeiro bloco de 3 pontos altos subindo. Vai ficar, pessoal, dessa forma aqui. Descemos com 4 blocos e subimos com o primeiro. Então, tudo que a gente faz descendo, a gente faz subindo também. Então, eu vou fazer uma correntinha. No próximo intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos, faça uma corrente. No próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Faça uma corrente. Aqui, a gente vai trabalhar o bloquinho de 3 pontos altos no intervalo de uma correntinha aqui. Então, não vou trabalhar sobre esse ponto alto igual a gente estava fazendo anteriormente. Vou fazer 3 pontos altos no intervalinho de uma correntinha, ficando dessa forma aqui. E agora, pessoal, a gente vai continuar fazendo bloquinhos. Então, onde eu tinha os pontos altos aqui, a gente vai transformar em bloquinhos de 3 pontos. Da seguinte forma, para iniciar, você vai fazer uma correntinha. Feito uma correntinha aqui, pessoal, a gente sempre vai pular aqui o primeiro pontinho. Você vai vir no segundo ponto e nele você vai trabalhar um ponto alto. Começando no segundo ponto. No terceiro ponto dos 11, você vai fazer 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base, formando aqui um aumento. Dessa forma, a gente fez o bloquinho de 3 pontos, que é um ponto alto e um aumento. Faça uma corrente de separação, pule o próximo ponto de base. No próximo, você vai fazer um ponto alto e no próximo, um aumento. Fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Vai ficar assim. Faça uma corrente, pule o próximo ponto de base. No próximo, trabalhe um ponto alto, no próximo, um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Finalizado aqui, então, os 3 pontos, que é um ponto alto e um aumento, faça uma corrente, pule o próximo ponto. No próximo, trabalhe um ponto alto, no próximo, você vai fazer um aumento. Então, aqui, sempre onde você tiver aqui, os 11 pontos altos e um aumento, você vai ter 4 bloquinhos em cada um dos 6 desenhos. Sempre vai dar na mesma direção. Inicie no segundo ponto fazendo um ponto alto, no terceiro ponto você faz um aumento.
uma corrente, pula sempre um ponto de base. Só que aqui, sempre no intervalo de uma correntinha, a gente também vai fazer um bloquinho. Você vai fazer uma corrente e no intervalo de uma correntinha, você vai estar fazendo 3 pontos altos. Então, em todos os intervalinhos da parte oval, você vai trabalhar 3 pontos altos dessa forma. Faça uma corrente de separação. E aqui é igual eu expliquei para vocês. Em todos os desenhos, a gente vai fazer a quantidade de bloquinhos igual a gente fez no primeiro. Pule o primeiro ponto, no segundo ponto, trabalhe um ponto alto. No terceiro ponto, faça um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base, ficando assim. Trabalhe uma corrente, pule um ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, faz um aumento. Finalizados os 3 pontos do bloquinho, sempre fazendo um ponto alto e um aumento, faça uma corrente, pule um ponto de base. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, faça um aumento, trabalhando 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Faça uma corrente de separação, pule um ponto de base. No próximo ponto, você vai fazer um ponto alto. No próximo ponto, um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto de base. Faça uma correntinha e no intervalo de uma correntinha aqui, você vai fazer 3 pontos altos. E aí, a gente vai seguir a mesma repetição por toda a parte oval. Sempre os bloquinhos vão dar na mesma direção do desenho aqui. O que a gente fez no primeiro e no segundo, a gente vai fazer nos outros 4 também. Aí, você vai sempre pular o primeiro ponto e vai estar iniciando no segundo ponto, fazendo um ponto alto. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada aqui na parte oval e quando eu estiver finalizando, eu retorno novamente com vocês. Bom, gente, já deu uma pequena adiantada aqui, então. Em cima de cada um dos desenhos, a gente tem 4 bloquinhos de 3 pontos. E sempre no intervalo aqui de uma correntinha, a gente faz um bloquinho de 3 pontos altos também. Então, aqui eu tô finalizando a minha parte oval. Faço uma corrente, pulo sempre um ponto de base aqui nos desenhos. No próximo ponto, a gente faz um ponto alto. E no outro, a gente trabalha um aumento, fazendo 2 pontos altos juntos no mesmo ponto de base. Então, aqui nos desenhos, como eu expliquei para vocês, a gente fica com 4 bloquinhos dessa forma, com um ponto alto e um aumento. Agora, para a gente descer aqui, a gente vai trabalhar uma correntinha e eu vou estar pulando o intervalo de uma correntinha aqui e o ponto alto. Eu vou vir no intervalo de uma correntinha ao lado do bloquinho de 3 pontos. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos. Vai ficar, pessoal, dessa forma aqui, ó. Um bloquinho de 3 pontos após aquele ponto alto que separava a parte reta da parte oval. E agora, por toda essa parte aqui, a gente vai descer, fazendo uma corrente, um bloco de 3 pontos altos no intervalo de uma correntinha da carreira anterior. Finalizado o bloco de 3 pontos, faça uma corrente. No próximo intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos novamente. Como aqui, pessoal, é apenas uma sequência de repetição, a gente vai descer fazendo um bloco de 3 pontos altos em cada um dos intervalinhos de uma corrente da carreira anterior até chegar no nosso leque, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto.
Bom, gente, já deu uma pequena adiantadinha aqui, então. Quando você chegar no leque, aqui a gente vai continuar fazendo o leque dentro do leque anterior. Então, após fazer os 3 pontos altos, uma correntinha, você vai vir aqui dentro do intervalo de 2 correntes e aqui vai repetir 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos aqui dentro do mesmo intervalinho do leque da carreira anterior. Aí, para subir, pessoal, a gente vai fazer a repetição que a gente fez para descer, a gente vai fazer para subir. Você vai trabalhar uma correntinha, um bloco de 3 pontos altos no próximo espacinho. Finalizado o bloco de 3 pontos altos, trabalhe uma corrente. No próximo espacinho, 3 pontos altos. E assim você vai seguir fazendo um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos da carreira anterior, sempre com uma corrente de separação, até chegar aqui, ó. Aqui, ao invés de você fazer aqueles 2 pontos altos e um ponto alto sobre o mesmo ponto, você vai trabalhar 3 pontos altos aqui no intervalinho, igualzinho a gente trabalhou aqui deste outro lado para a gente poder iniciar. Então, aqui você vai trabalhar os 3 pontos altos e como aqui é uma repetição, a gente vai direto depois para o segundo ponto, onde você fez aqueles 11 pontos altos, e vai apenas repetir a parte oval. Então, como aqui é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então. Tudo que eu fiz descendo, eu trabalhei subindo aqui na parte oval também. Então, em todos os desenhos, a gente fica com 4 bloquinhos e um bloquinho sempre no intervalo de uma correntinha. Sempre vai dar nos mesmos lugares. A gente sempre inicia o primeiro ponto no segundo ponto daqueles 11 pontos altos e um aumento. E aí, vai dar certinho para a gente poder fazer, pulando um ponto. No próximo, a gente trabalha um ponto alto. E no outro, a gente trabalha um aumento aqui na parte oval para poder formar o bloco de 3 pontos. Para finalizar, a gente vai fazer uma correntinha. E aqui a gente não vai trabalhar em lugar nenhum. A gente vai vir direto dentro da terceira correntinha que a gente iniciou para fazer o primeiro ponto. E a gente vai finalizar a carreira fazendo aqui um ponto baixíssimo, ficando assim. Agora, pessoal, é o seguinte. Na próxima carreira aqui, pessoal, eu vou trabalhar com essa mesma cor aqui ainda. Então, o que eu vou fazer para dar início aqui e não ficar tão marcante a gente caminhar com um ponto baixíssimo? Nesse lugar aqui, eu vou estar subindo com 3 correntes para ser equivalente ao ponto alto e vou fazer uma corrente de separação. Aí, quando eu for finalizar aqui, eu faço 2 pontos altos para estar finalizando o bloquinho. Mas, caso você queira caminhar com um ponto baixíssimo aqui para o próximo intervalo, você também pode, tá? É apenas para não ficar aqui aquela marcação caminhando com um ponto baixíssimo. Aí, no próximo espacinho, você trabalha, então, os 3 pontos altos do primeiro bloquinho descendo. Faça uma corrente, no próximo intervalo, um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faça uma corrente. No próximo espaço, um bloquinho de 3 pontos altos. Quando você finalizar aqui o terceiro bloco aqui descendo, a gente vai fazer direto aqui para o outro lado para a gente começar a subir. Então, aqui a gente vai laçar o fio, aí vir direto, porque a gente não trabalha correntinha, e trabalha os 3 pontos altos aqui para fazer o primeiro bloco subindo. E aqui, pessoal, a gente vai trabalhar apenas uma repetição até chegar no final. Apenas onde tem um leque, a gente vai trabalhar o leque dentro do leque anterior. No restante, por toda essa parte oval aqui, tanto essa parte que nem descendo, a gente só vai trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma correntinha da carreira anterior. Só isso, você vai trabalhar o bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos espacinhos, sempre fazendo uma corrente de separação entre eles. Na parte oval, como a gente tem aqui os bloquinhos e o intervalo de uma correntinha, você vai continuar fazendo apenas no intervalo de uma corrente, um bloco de 3 pontos, uma correntinha. No próximo intervalo de uma correntinha, um bloco de 3 pontos altos. Quando você chegar lá no biquinho do coração, você vai trabalhar aqui o leque dentro do leque anterior, apenas aqui,
Finalizado o leque dentro do leque anterior, repete aqui um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos espacinhos. Como aqui, então, é apenas uma sequência de repetição, eu vou fazer minha carreirinha aqui e quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, gente, já deu uma mega adiantada aqui, então, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos em cada uma das correntinhas. Apenas aqui onde eu tinha o leque, eu trabalhei o leque dentro do leque anterior, tá bom? E aqui agora, pessoal, eu vou estar finalizando a carreira fazendo o último bloquinho de 3 pontos. Lembrando que como a gente iniciou ali com 4 correntinhas, a gente precisa fazer 2 pontos ali no último intervalinho, tá bom? Então, faço aqui, então, os 3 pontos altos, uma correntinha, e aqui no último intervalinho eu vou trabalhar apenas 2 pontos, porque eu já iniciei com as 3 correntes equivalentes ao primeiro ponto alto. Para estar finalizando, eu vou vir na terceira correntinha, deixando uma, e vou fazer aqui, então, um ponto baixíssimo, certo? Aqui você pode puxar um pedaço maior de fio, e já pode estar cortando aqui, porque eu vou trabalhar a próxima carreira de outra cor. Caso você não queira que fique a marcação assim do ponto baixíssimo, quando você for fazer aqui, ó, o último ponto, ao invés de fazer o ponto baixíssimo, você faz o ponto alto, puxa um pedaço assim maior de fio, vem aqui ao lado das 3 correntinhas, passa aqui pro outro lado, passa pela frente, vem aqui então no último ponto que você fez e busca o barbante também. Dessa forma, você vai estar finalizando e não vai estar aquela marcação aqui do ponto baixíssimo, tá certo? Agora, pessoal, para dar um up assim no nosso trabalho, eu vou estar pegando um lilás. E vou estar começando aqui no mesmo lugar para facilitar. Vou fazer a laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha na minha agulha e vou laçar o fio. Aqui a gente vai trabalhar outra carreira igual, sem fazer nenhum aumento. Então, vou iniciar aqui ao lado onde a gente finalizou e vou trabalhar o primeiro ponto alto do nosso primeiro bloco de 3 pontos. E assim a gente trabalha fazendo os 3 pontos altos no intervalo de uma correntinha da carreira anterior. Aí, você vai fazer uma corrente de separação, no próximo espacinho, trabalha novamente os 3 pontos altos. Faz uma corrente, vai lá no próximo espacinho, trabalha os 3 pontos altos. Quando você tiver finalizado aqui os 3 pontos altos, se você iniciou aqui no mesmo lugar, ao lado de onde a gente finalizou, agora você vai direto para o próximo intervalo aqui e trabalha 3 pontos altos. Nessa parte aqui, onde a gente não tinha correntinha, tinha um bloquinho e um bloquinho do outro lado, a gente continua fazendo com a mesma repetição. Agora, a gente vai contornar o nosso tapete de coração fazendo a mesma repetição da carreira anterior. Um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma correntinha, e quando você chegar no leque, você vai trabalhar o leque dentro do leque anterior, tá bom? Então, apenas onde tinha um leque, você vai fazer o leque dentro de leque. No restante, um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma corrente da carreira anterior. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição, então, vou dar uma pequena adiantada por toda a volta do meu tapete, e quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês.
Bom, gente, já deu uma grande adiantada aqui no tapete. Como o tapete não é pequenininho, não dá para vocês visualizarem ele aqui inteiro. Mas eu apenas fui fazendo um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma corrente da carreira anterior. E apenas onde tem o biquinho do nosso coração, eu continuei fazendo o leque dentro do leque anterior, tá bom? O restante, apenas bloquinhos sem trabalhar nenhum aumento. Então, aqui eu já tô finalizando a carreira, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos. No último espacinho aqui, então, faço os 3 pontos altos e uma correntinha. Caso você queira finalizar com ponto baixíssimo, você pode fazer. Eu vou fazer aquela finalização disfarçada. Então, vou alongar um pedaço um pouco maior de fio e vou estar cortando aqui. Vou pegar agora no segundo ponto, ao invés de pegar no primeiro. Vou introduzir a agulha do lado avesso pro lado direito e vou estar buscando essa laçadinha aqui, então, para iniciar a correntinha do nosso primeiro pontinho. Vou estar apenas segurando a pontinha aqui para estar mostrando melhor para vocês. Vou passar o barbante agora pela frente. Como meu último ponto é a correntinha, eu vou introduzir dentro da correntinha do lado avesso pro lado direito e vou estar buscando aqui o fio. Busquei, a finalização ficou disfarçada. Agora, eu vou virar e já vou unir utilizando essas duas pontinhas de fio aqui e vou dar 2 nozinhos para ficar aqui bem seguro. Eu vou continuar, pessoal, a próxima carreira aqui, fazendo essa mesma repetição. Um bloquinho no bloquinho da carreira anterior, tá bom? Para ficar aí com mais charme aí o nosso tapete, estilo um degradê de cores, a próxima carreira eu vou estar fazendo no rosa chá. Caso você queira fazer só com a cor que você fez aqui, ó, no início, você pode estar fazendo também, tá bom? O meu agora eu vou trabalhar no rosa chá e eu vou começar aqui, ó, nesse mesmo lugar, apenas para mostrar para vocês como que a gente vai iniciar, porque a carreira ela é igual, ela não vai ter nenhum aumento, tá bom? Então, você vai trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalinhos. Eu vou começar no bloquinho aqui da frente, vamos ter 2 blocos e eu vou direto pro próximo, tá? Apenas para mostrar que aqui, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma correntinha. Como aqui a gente tem o desenho do coração, no desenho do coração aqui, nessa parte onde faz o desenho, a gente faz direto, sem fazer correntinha. A gente trabalha o bloquinho de 3 pontos altos. Após você finalizar o bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer aqui para ninguém ficar com dúvidas. Você vai direto nesse pedaço aqui, onde a gente estava fazendo desde o início, sem correntinha, trabalha um bloquinho de 3 pontos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, aí você vai fazer uma correntinha e vai seguir por toda a volta, fazendo um bloco de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma correntinha da carreira anterior. E quando chegar no leque, você vai trabalhar o leque dentro do leque, tá bom? Então, como a carreira é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, gente, já deu uma mega adiantada aqui, então, fazendo um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos. Sempre onde tem um leque, a gente vai fazer o leque dentro do leque anterior. Como aqui não dá para visualizar, eu vou deixar um videozinho passando aí de como que ficou o meu tapete no chão. Então, aqui, pessoal, para finalizar, vou fazer da mesma forma. Quando você finalizar o último bloquinho, você vai fazer uma correntinha, vai estar cortando e vai fazer aquela finalização disfarçada igualzinho a gente fez na carreira anterior. A próxima carreira, eu vou estar utilizando a mesma cor que eu utilizei aqui na cor do meio, que foi o lilás, tá? Então, vou pegar o lilás agora após fazer aqui meus arremates e já retorno novamente com vocês. Bom, gente, agora que eu arrematei, para iniciar aqui
a primeira carreira do nosso bico, a gente vai iniciar aqui do lado onde a gente fez aqueles bloquinhos sem fazer corrente. Desde o início aqui do nosso trabalho, a gente tá fazendo os bloquinhos aqui pra descer e pra subir aqui nesse encontro do coração, aqui nesse desenho, a gente não tem correntinha. Então, eu vou começar aqui antes, no intervalo de uma correntinha ao lado do primeiro bloquinho, onde a gente não tem correntinha, tá bom? Porque aí tudo que a gente faz de um lado, a gente vai fazer do outro lado também espelhado, tá? Então, para iniciar, a gente vai fazer uma laçadinha inicial, vai laçar o barbante aqui na agulha. E nesse intervalo de uma correntinha ao lado do bloquinho que a gente não tem corrente, a gente vai trabalhar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espacinho. Vai formar um Vzinho. Aí, eu vou laçar direto pro próximo intervalo de uma correntinha, como se a gente fosse fazer os bloquinhos aqui sem corrente. Só que eu vou trabalhar um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto dessa forma aqui. Então, aqui no encontro do coração, eu trabalho apenas o Vzinho. Vamos fazer agora uma corrente de separação e no próximo Vzinho agora eu vou trabalhar um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho. Aqui agora a gente vai intercalar. Contando aqui como se fosse a parte descendo para a parte subindo, a gente vai ter um Vzinho menor, um maior. Um menor, um maior, um menor, um maior. A gente vai fazer assim até na direção do leque. Então, a gente vai trabalhar uma corrente de separação. No próximo, eu vou trabalhar o Vzinho menor, fazendo um ponto alto, uma corrente, um ponto alto aqui no mesmo espacinho. Trabalho uma corrente. Se aqui eu trabalhei o menor, no próximo eu vou fazer o maior. Vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo espacinho. Vai ficar, pessoal, dessa forma aqui. E aí, eu continuo. Faço uma corrente. Se eu fiz o maior, agora eu vou trabalhar o menor. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Faço uma corrente. No próximo, eu vou fazer o Vzinho maior. Trabalhando um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo espacinho. Uma corrente. No próximo, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, uma corrente. Então, vou intercalando. Só aqui que eu trabalhei 2 iguais, porque tudo que eu faço desse lado subindo, eu vou trabalhar do outro lado também, tá bom? Então, iniciando aqui, a gente começa no menor, maior, menor, maior, menor, maior, e assim a gente vai até no leque. Como aqui, então, é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada e já retorno novamente com vocês. Bom, gente, já deu uma mega adiantada aqui, então, fazendo a repetição que expliquei pra vocês. Vzinho maior, Vzinho menor. Quando chega aqui ao lado do leque, você vai ter um Vzinho maior se você fez igualzinho eu expliquei pra vocês. Aí, aqui agora no leque, você vai trabalhar o Vzinho menor, fazendo um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Só que aqui, você, depois de fazer um ponto alto, uma corrente e um ponto alto, você vai trabalhar 3 correntes para fazer como se fosse um Vzinho maior. Vai voltar no mesmo espaço e vai trabalhar um ponto alto. E vai fazer uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar. É como se você tivesse feito aqui um Vzinho menor, 3 correntes e outro Vzinho menor, tá vendo? Vai ficar assim. E agora, você volta a trabalhar com a mesma repetição. Trabalhe uma correntinha. No próximo espaço, você vai fazer um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto no mesmo espacinho. Aqui, pessoal, você vai repetir agora tudo que você fez descendo, você vai trabalhar subindo aqui. Então, vai ficar igualzinho dos dois lados. Então, você vai trabalhar uma corrente, no próximo, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no mesmo espacinho. Uma corrente, próximo espaço,
um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto. Aí, você segue intercalando. Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver finalizando a carreira, retorno novamente com vocês. Bom, gente, eu fui intercalando aqui, dá certinho, igual eu expliquei pra vocês, fazendo aqui o Vzinho maior, menor, maior, menor. Aí, pra finalizar aqui, o nosso último espacinho vai ter o maior, porque a gente iniciou aqui ao lado com o menor. E como eu expliquei pra vocês, fica espelhado. Tudo que a gente fez subindo aqui, a gente vai ter descendo também, tá bom? Então, aqui no último intervalo, eu vou ter um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo espacinho. Eu vou fazer uma corrente, para estar finalizando, eu vou vir dentro aqui do primeiro ponto alto que a gente fez e vou trabalhar aqui um ponto baixíssimo. Então, pessoal, vai ficar dessa forma aqui. Agora, com a mesma cor aqui de linha, eu vou voltar aqui no intervalinho, vou trabalhar um ponto baixíssimo e vou voltar no mesmo lugar e vou trabalhar um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu vou fazer uma correntinha, vou lá no próximo Vzinho no intervalo de uma corrente e vou estar fazendo um ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei um ponto baixo no Vzinho menor, uma corrente, um ponto baixo no Vzinho menor do outro lado. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou dentro aqui do próximo Vzinho maior e em todo Vzinho maior eu vou estar fazendo 7 pontos altos. Então, aqui eu fiz 2, 3... 4, 5, 6 e para finalizar eu vou completar os 7 pontos. Finalizados os 7 pontos, você vai fazer uma corrente e um ponto baixo no Vzinho menor. Uma corrente, no próximo Vzinho maior, a mesma repetição do anterior. Você vai trabalhar 7 pontos. Aí, aqui você vai seguindo essa sequência. Sempre aqui nos Vzinhos onde você trabalhou 3 correntinhas, você vai estar fazendo 7 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 4, completei 5, completei 6 e agora completei os 7 pontos altos. Faz uma corrente, um ponto baixo sempre no Vzinho de uma correntinha. Uma corrente, no próximo Vzinho maior, você trabalha a mesma repetição aqui, fazendo 7 pontos. Caso você não queira fazer mais de uma carreira, sempre aqui no Vzinho maior, você pode fazer, por exemplo, 3 correntinhas, após fazer 3 pontos altos, para estar fazendo um ponto picô, se você já quiser finalizar nesta carreira aqui, por exemplo. Aí, você pode trabalhar com 1 ou 2 pontos picôs. Eu vou mostrar com 2 para mostrar aqui para vocês como é que fica e dar uma sugestão de um bico diferente. Aí, você vai fazer 3 pontos altos, 2 picôzinhos, 3 pontos altos aqui no mesmo espacinho, caso você queira finalizar com um bico menor. Aí, você finalizou aqui, como se fosse um lequezinho aqui de 2 pontos picôs, você vai fazer uma corrente ou direto, depende da tensão do ponto, e vai prender com um ponto baixo. Então, vou deixar para vocês essa outra opção aqui, caso você queira finalizar já com um biquinho menor. Aí, você continua fazendo uma corrente, no próximo espacinho, você vai trabalhar aqui essa mesma repetição. Você vai fazer os 3 pontos altos. Finalizados os 3 pontos altos, você faz 3 correntinhas, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza o primeiro ponto picô com ponto baixo, faz 3 correntinhas, finaliza o segundo picô e trabalha 3 pontos altos. Então, caso você queira finalizar o seu tapete só com mais uma carreira, você pode estar fazendo assim a volta toda. Aí, sempre você vai estar prendendo no Vzinho menor com um ponto baixo. Aí, você segue até chegar no final com essa repetição aqui, tá bom?
Aqui você começa também com um ponto baixo da mesma forma. Aí você só vai fazer os biquinhos diferentes aqui. Quando você chegar, por exemplo, aqui na direção onde você fez o final, é a mesma repetição. Você vai trabalhar o leque aqui com 2 pontos picôs, um ponto baixo aqui nesse intervalo de uma correntinha, faz uma corrente, trabalha o leque aqui. Uma corrente, trabalha aqui o picôzinho, tá bom? Aí você faz assim na volta toda. O meu eu vou trabalhar com os 7 pontos altos, porque eu vou fazer mais outra carreirinha, tá certo? Mas eu deixo aí a sugestão para você, caso você queira fazer apenas assim. Então, como é apenas uma repetição, o meu eu vou trabalhar dessa forma aqui que eu iniciei a volta toda e do mesmo jeito lá no lequezinho, tá bom? Então, vou dar uma pequena adiantada e já volto. Bom, gente, como é apenas uma repetição, eu fui trabalhando assim por toda a volta do tapete de coração. Sempre no Vzinho maior, trabalhei 7 pontos, no menor, 1 ponto baixo. A gente faz assim até chegar aqui onde tinha o leque. E aqui a gente vai fazer como se tivesse um Vzinho menor e um maior aqui. Eu vou vir, então, fazendo uma correntinha e vou prender com ponto baixo no intervalo de uma corrente. Faço uma corrente, agora na argolinha de 3 correntes, eu vou fazer os 7 pontos. Então, aqui é como se a gente tivesse o Vzinho maior aqui normal. Então, eu trabalho aqui 2, 3, 4, 5, 6 e para finalizar eu completo 7 pontos altos na argola de 3 correntinhas. Agora, tudo que a gente faz descendo, a gente faz subindo depois também. Então, eu trabalho uma corrente, vou vir no intervalo de uma corrente aqui e vou prender com ponto baixo. Faço uma corrente, vou lá no Vzinho maior, trabalho então 7 pontos altos. E assim, pessoal, eu continuo seguindo até chegar no final. Em todo Vzinho aqui de 3 correntinhas, a gente vai estar fazendo 7 pontos altos. E em todo Vzinho menor, 1 ponto baixo. Como aqui, então, é apenas uma sequência de repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu chegar lá no final, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, tô finalizando aqui a carreira, trabalhando sempre 7 pontos altos, 1 ponto baixo, 7 pontos altos, 1 ponto baixo, por toda a volta aqui do nosso tapete. Caso você goste de tapetes mais discretinhos, você pode estar finalizando o bico aqui também, que fica bem delicadinho. Posso fazer aqui os 7 pontos, eu vou fazer uma correntinha, vou vir dentro do primeiro ponto baixo e vou estar finalizando a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, que no intervalo de uma correntinha da carreira anterior, eu vou estar fazendo um ponto baixíssimo, volto no mesmo lugar e vou estar fazendo um ponto baixo aqui, porque eu vou trabalhar uma última carreira aqui. Fiz um ponto baixo, eu vou subir com uma correntinha. Eu sempre vou pular o primeiro ponto e o último ponto daquele 7. Eu vou trabalhar nos 5 pontos aqui. Aí, eu vou estar fazendo um ponto alto no segundo ponto daquele 7. E agora, eu trabalho um picô, fazendo 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. Faço 3 correntes, pego nas 2 laçadinhas, busco o fio, finalizo o picô com ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. A gente vai ficar aqui com 5 pontos altos intercalados por 4 picôs, tá bom? Você vai fazer o ponto picô, próximo ponto, um ponto alto, ficando assim. 3 correntinhas, pega nas 2 laçadinhas, busca o fio, finaliza o picô com ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. A gente vai fazer assim em todos os lugares onde tem 7 pontos. Aqui eu vou fazer direto, caso você queira fazer com correntinha, você pode estar fazendo. Sempre pule o primeiro ponto. Vai vir no segundo ponto alto do 7 e vai fazer um ponto alto. Aqui você segue fazendo 3 correntes, faz um picô. Próximo ponto, um ponto alto.
3 correntes, pega nas 2 alcinhas, busca o fio, finaliza o picô com ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. E assim a gente vai fazer até completar os 5 pontos altos intercalados por 4 pontos picôs. A gente não vai trabalhar no primeiro e no último ponto do 7. Aqui no meu eu não tô fazendo corrente, se o seu ficar repuxado, você pode estar fazendo uma correntinha aqui. Eu vou fazer assim por toda a volta do meu tapete, fazendo essa repetição até onde a gente tinha um leque. A gente só vai trabalhar onde a gente tinha os 7 pontos, e não vai trabalhar no primeiro e no último pontinho aqui, tá bom? Como aqui é apenas uma repetição, vou dar uma mega adiantada aqui e já retorno novamente com vocês. Bom, gente, já deu uma mega adiantada aqui, então, no meu tapete. Tanto nessa parte do coração aqui na parte oval, quanto no biquinho de acabamento, a gente trabalha sempre com a mesma repetição. Eu só trabalho aqui nos 5 pontinhos, pulando o primeiro e o último ponto. E eu sempre fiz direto, ficando em todo lugar onde a gente tinha 7 pontos altos, com 5 pontos intercalados por 4 picôs dessa forma. Então, fui fazendo assim direto na volta toda aqui do trabalho, tá bom? Aqui, pessoal, já tô finalizando. Então, como eu expliquei, é sempre a mesma repetição. Você sempre irá pular o primeiro ponto do 7, vai vir no segundo e vai trabalhar o primeiro ponto alto. Aí, você trabalha o ponto alto, faz o picôzinho. Sempre o picôzinho com 3 correntes, fechando com um ponto baixo. Aí, a gente vai trabalhar aqui até formar os 5 pontos altos intercalados por 4 pontos picôs. A gente não trabalha no primeiro e nem no ponto de número 7, tá bom? Então, aqui, já trabalhei 4 pontos. Vou fazer o 4º ponto picô. Finalizado o 4º ponto picô, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Aqui, pessoal, eu não tô fazendo aqui correntinha. Só que para descer, como a gente iniciou com um ponto baixo e uma correntinha, eu vou estar fazendo uma corrente para descer. Aí, você pode estar finalizando com ponto baixíssimo, ou você vai estar alongando um pedaço maior de fio e vai cortar aqui pra gente poder fazer a finalização de forma disfarçada. Aí, aqui a gente vai vir do lado do ponto baixo, no intervalinho vai buscar a laçada aqui pro lado avesso, vai passar o barbante pela frente, como o nosso último ponto é a correntinha, eu venho do lado avesso pro lado direito por dentro da corrente. E agora, é só regular aqui o tamanho que ficou, e aí, é só a gente embutir o pedacinho de fio também. E o nosso tapete de coração, então, já ficou finalizado. Espero que vocês tenham gostado demais dessa videoaula, que vocês tenham conseguido fazer. Se você fez e gostou do resultado, por favor, deixa aí o seu joinha, não vai esquecer, viu? E também o seu comentário. Beijos, fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau!